Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a situação de projetabilidade fora do corpo em que a pessoa tem consciência contínua. Esse assunto é um assunto que as pessoas têm me perguntado muito, né? E eu acho que é bacana a gente falar sobre isso para entender melhor por que seria bom, né, a gente conseguir uma projeção astral com lucidez fora do corpo e qual tempo que a gente consegue ficar, né? O que a gente pode aproveitar de tudo isso? Então, vamos falar sobre isso. Até porque eu recebo muitos e-mails, né? E algumas pessoas colocam nos e-mails inúmeras perguntas, né? Outras fazem a pergunta no foradocorpo.com. Mas ainda tem gente que faz pergunta em e-mail e eu falei, deixa eu ver, algumas que são feitas vão ficar para trás, mas quando a estatística de perguntas se junta com as perguntas do foradocorpo.com, que é o trabalho que a gente tem realizado e que você pode colocar as suas questões lá, né, eu tenho respondido continuamente e a gente tem colocado de todo dia uma resposta, né, e se possível no futuro a gente vai colocar muito mais respostas, tá? Em um dia só, obviamente. Mas a questão colocada é assim, né? A pessoa diz para mim, nos vários e-mails, elas dizem para mim o seguinte: poxa, Moisés, eu gostaria de entender o que é a consciência contínua. Como é que alguém pode fazer uma projeção astral e ter essa continuidade de consciência? Não existe um momento que a gente perde a consciência? E eu devo falar para você o seguinte, que cada um de nós, nessa história toda que nós estamos vivendo aqui na Terra, e é só você imaginar o seguinte: o que a gente faz? Nós, na verdade, temos aí um tempo de vida física, né, que no começo a gente quase não tem consciência, porque criança, até uma determinada idade, você não tem consciência de nada, você vai aprendendo, só você está aberto ao aprendizado, e o que vier, né, você não tem como se defender, né, não tem como fazer um caminho melhor. E no fim da vida também a gente vai perdendo essa consciência pelo fato de não ter, no meio da história aí, né, feito um caminho de entendimento, de aprendizado, de lucidez, para que você aproveite o espaço em que você tem maturidade e pode, né, não sei como, né, porque dependendo da origem a gente às vezes tem alguma dificuldade, se libertar, né, dessas coisas todas que a gente aprende, que são cheias de crenças, né, cheias de baixar a cabeça, de condicionamentos. Mas uma coisa é certa, para você conseguir projeções astrais com um nível de lucidez que seja de boa qualidade, eu diria de boa qualidade, quando você tem mais de 80% de lucidez fora do corpo. E lucidez significa você poder enxergar as coisas com clareza, poder perceber o que está à sua volta, ter controle do veículo astral, assim como a gente tem um controle mais ou menos do veículo físico, né, para sobreviver nesse mundo físico, a gente teria que ter uma condição muito boa, né, de controle do veículo astral para poder fazer tudo que a gente precisa sem perder a consciência e sem fazer movimentos que sejam a contramão do nosso aprendizado. Então, esse é um primeiro passo, mas a maioria das pessoas não aprende isso, né? Nós ficamos com medo. Toda vez que a gente está falando de espiritualidade, a gente fica com muito medo, né? Não dá para você aprender a espiritualidade e entendendo tudo sem se livrar daqueles castigos, né, que a gente tem. Tem o castigo de Deus, o castigo dos anjos, o castigo do guru, o castigo de quem cuida da espiritualidade que você frequenta. Sempre tem castigo, né? Sempre tem punição. Eu não vejo dessa forma, não. Eu vejo que a coisa é muito melhor, né, do que nós mesmos, seres humanos, temos criado para nós. Então, a primeira coisa é você sair dessa história de castigo, né? Você não vai ficar inventando punição para você o tempo todo, porque quanto mais conhecimento você tem, mais a tua vida vai ficar feliz, mais alegre, né? E você vai ter mais liberdade, vai ter menos dependência dos outros. Então, é tudo uma questão do nosso trabalho com a gente mesmo. Bom, a partir daí,
vamos fazer uma suposição que você está querendo se tornar um projetor lúcido. Eu penso que é um trabalho duro, não é um trabalho simples assim, né? Você lê um livro e aí já sai se projetando, né? Ou então manda uma carta pelo correio e recebe um pacote de projeção astral onde você vai... Não funciona. Eu acho que tem uma parte do aprendizado que ela é muito importante, né? Esse aprendizado ele vai te ajudar a entender como funciona todo o processo de projeção astral, talvez até com alguns exemplos de pessoas que já fizeram projeções astrais lúcidas, tirando toda a mistificação que a gente faz, né? Porque uma projeção astral, principalmente no começo, ela traz muita ilusão, muita fantasia, traz as nossas cargas emocionais que desvirtuam um pouco as coisas, traz uma sensação de liberdade que nos dá também uma ideia de poder, que eu não acho que não tem nada a ver com isso, mas a gente fica com essa ideia, né? E, bom, nesse começo, nesse aprendizado, você vai ter que se livrar de muita coisa na tua parte comportamental, porque você vai aprender, por um lado, se você aprender com pessoas sérias, com pessoas que realmente realizam, com pessoas que podem falar sobre isso sem ter dificuldades, né? Porque muitas vezes uma pessoa faz uma projeção astral e essa projeção astral, que é uma coisa muito modificadora da vida das pessoas, ela pode, de repente, falar, já sou um projetor astral. Eu não acho que é assim, não. Eu acho que se você é um projetor astral, você tem que conseguir fazer as projeções astrais quando você quiser fazê-las. E se realmente você entender disso, se você se aprofundar, e eu não falo só de projeção astral, não. Se você é um médico, você vai ter que se exercitar na medicina. Você faz um curso de medicina e depois nunca mais você estuda, nunca mais você... você tem que gostar daquilo, você tem que fazer com o coração. Né? Se você é um psicólogo, um psiquiatra, um engenheiro, um marceneiro, não importa, um datilógrafo, não importa o que você seja, a gente tem que fazer aquilo com todo sentimento, né, para aproveitar ao máximo melhor, e quando você estiver exercendo aquilo, você vai estar exercendo, né, com uma qualidade que vai ser satisfatória para os outros e para você. Então a projeção astral, ela também tem a ver com isso, né? O nosso aprendizado tem que ser, sabe, não é para você estudar a projeção astral e falar, já sei, né? Não. Ninguém nunca sabe nada, né? Só dá uma olhada no tamanho desse universo que a gente está fazendo um caminho. E a projeção astral é a mesma coisa. Você vai chegar no nível de lucidez que de repente você fala, puxa vida, eu estou enxergando bastante coisa, né? Agora precisa ver, você consegue se projetar quando você quer? Né? Isso é importante. Você vai falar, mas para que eu preciso fazer isso? Olha, se você fizer essa pergunta é porque realmente você ainda precisa fazer um trabalho maior com relação à projeção astral, né? Porque não dá para a gente simplesmente querer fazer uma vez e achar que já sabe tudo. Você não sabe, ninguém sabe, né? Eu fico pensando que eu preciso trabalhar muito para me tornar melhor ainda. Mas quando você está fazendo projeção astral, a tua visão do mundo, a tua visão das pessoas, do universo, ela muda muito. Porque é você sair do teu corpo físico, que é um veículo, o corpo físico é um veículo, você passar a tua consciência para o veículo astral, que é outro veículo, e você vai observar o mundo de uma dimensão diferente. Você vai poder ver as coisas de uma forma que você nunca viu no corpo físico. Isso é maravilhoso, né? Você pode encontrar as pessoas que já faleceram. Vai encontrar teu pai, se ele já faleceu, teu tio, se já faleceu, todos os teus parentes. Você vai encontrar amigos, você vai encontrar consciências que são de vidas anteriores, que estão lá também. Você vai falar, eu tenho medo. Então, se você tiver medo, você precisa aprender mais para saber que realizar uma projeção astral é abrir o nosso coração totalmente, e a partir daí, com esse coração escancarado, a gente poder fazer o melhor caminho de crescimento para nós. Por quê? Porque nós iniciamos falando aqui no nosso bate-papo que como é que funciona a consciência contínua. Então vou dizer para vocês algumas coisas do que eu vim realizando no percurso da minha vida. Eu sempre, a partir dos 7 anos, eu fui praticando projeções astrais, muito mais com receio de perder essa capacidade e fazendo todos os dias, do que porque eu tinha uma consciência de que estava
sabe, crescendo e evoluindo. Eu não tinha essa noção. A noção que eu tinha era: estou fazendo uma coisa que é impressionante, porque eu saio do meu corpo, posso ver meu próprio corpo, posso ver meu pai, posso ver minha mãe, eu podia ver um monte de coisa. Eu podia atravessar o telhado da minha casa, né? Então, essas coisas são, principalmente quando você é jovem, elas são de um impacto imenso, né? Foi isso que aconteceu comigo. Mas, quando você vai realizando essas projeções, você vai vendo que existe cada vez mais espaço se você estiver aplicado. Então, quando a gente acha que sabe alguma coisa, é porque ainda tem muito a aprender. Pode ter certeza disso. Se alguém falar assim: não, eu sei muito, então você pode anotar no papel, e eu acho que deveria colocar isso na pedra, para o tempo não apagar, numa pedra que seja daquelas bem resistentes. Se alguém acha que sabe muito, vai ter que aprender, porque o universo não é assim, né? Nós vivemos num mundo que é todo limitado. A gente não vê o ser humano a cada dia se tornar melhor. Nós ficamos ensinando guerra. Eu estou falando isso, já estou ficando careca, né, de falar isso. Mas é o que a gente aprende. Você liga a TV, é armamento para cá, para lá, explodindo, o mundo explodindo, os extraterrestres atacando a Terra, um país declarando guerra para o outro, gente joga. Isso é coisa de consciências muito primitivas, você há de concordar comigo. Quando a gente quer evoluir, quer crescer, nós vamos ter que nos rever primeiro. E eu penso que a projeção astral é uma coisa muito importante. Você ter uma visão do que você já foi em vidas anteriores, do que você vai poder fazer no futuro. Você pode ver muita coisa, não é verdade? Então, esse tipo de coisa que a gente pode fazer é uma coisa assim que muda toda a nossa história, muda tudo. E aí, aqueles que realmente estão interessados no crescimento, na felicidade, na luz, sabe, um desejo sincero de saber muito mais de si e do universo, eles vão ter que encarar primeiro a ignorância. Nós somos ignorantes, muito ignorantes. Aliás, eu devo dizer que a nossa ignorância, ela passa do limite, de um limite que a gente não consegue aceitar isso. A nossa ignorância passa de um determinado limite que a gente não consegue aceitar que a gente é ignorante. Por isso que eu estou dizendo para você que se a pessoa realmente for aplicada, se ela tiver o desejo de ser melhor, ela vai começar a enxergar o quanto ela é ignorante. E eu falo isso nos meus programas de rádio, de TV, né? Como eu estou falando aqui agora. Eu acho que eu tenho muito que aprender. Só que assim, tudo é relativo. Se alguém sabe um pouco mais que você, essa pessoa passa a ser um referencial. Então nós temos que trabalhar para ser cada dia melhores e para poder se exercer em qualquer nível de espiritualidade de uma forma aberta, sem ter que se defender, né? Porque quando você é de uma religião ou acredita num tipo de espiritualidade, aí pronto, aquela é melhor, né? E não funciona assim não, nós temos que estar com o coração aberto. Então, se você quiser realizar uma projeção astral com nível alto de lucidez, você vai ter que jogar fora todas aqueles medos, olha só o que eu estou falando, medo, que se transformam em compulsão, que se transformam em raiva, que se transformam em agressividade, se transformam em mágoa, se transformam em ciúme. Estou falando de medo. E que atrapalham você quando você está num veículo mais sutil, que seria o veículo astral. Então, quando alguém diz para mim assim, olha, mas eu realmente realizo projeções astrais com muita clareza, mas tem espírito assediador me cercando e planejando fazer coisas contra mim. Então, de verdade, você ainda tem muito medo e você está trabalhando num nível que é um nível cheio de misticismo, de mágoa, né? de coisas que ainda tem muitas regras. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Com toda certeza não vai, né? E eu acredito, pessoalmente, que quando a gente está buscando o crescimento, uma das coisas que a gente tem que ter é um investimento total de coragem. Coragem
é outra história. Eu falo, não, eu vou fazer mesmo, eu consigo fazer, eu acredito em mim, né? Aí sim, eu penso que quando você está nessa situação, a tua lucidez vai aumentar, porque uma coisa que é grande verdade para mim, olha o que eu estou falando, que uma coisa que é uma grande verdade é que nós vivemos nesse mundo sempre com muito medo. Então nós não conseguimos enxergar a nossa vida com clareza e muito menos vamos enxergar no mundo astral com clareza. Isso é terrível, né? Isso é uma coisa que o ser humano precisaria tentar, não filosoficamente, né? Porque filosoficamente a gente acha que pode responder qualquer coisa, mas que o ser humano pudesse vencer pelo conhecimento, né? Não adianta você querer vencer o medo, né, fazendo afirmações, mantras, né, e alguém dizendo, nossa, você vai vencer na coragem, sabe, você vai sufocar esse medo de algum jeito, vai conseguir manter pelo esforço da vontade ele escondido lá, porque você está tendo muito mais força, mas vai chegar um momento da tua vida que você não vai resistir. Esse medo ele vai chegar. E ele chega quando a gente está mais fraco. E sabe quando é que a gente está mais fraco? Quando a gente tem mais idade. Que ao invés de a gente se tornar um sábio, nós nos tornamos um covarde. Porque não dá para encarar a força imensa das coisas que a gente sufocou. Por isso, e veja, não é essa coisa de uma vida não. Nós viemos fazendo isso em várias vidas. E essas coisas vão se somando. Então, se você quer realizar projeções astrais, você vai ter que se esforçar, tem que ter determinação, né? Essa determinação é algo que não nasce do nada, né? Nasce de conhecimento, nasce de boa orientação, nasce de convivência com pessoas que são mais equilibradas. Tem que ser assim, não é vivo no meio do desequilíbrio, vivo cheio de vícios e quero realizar coisas que são boas. A gente só consegue realizar a partir do que a gente é. E eu acho que isso é muito sério, né? E a gente pode conseguir de verdade bons resultados para, em um determinado momento da nossa vida, com esses medos já resolvidos, entendidos, vencidos pelo conhecimento, pela nossa organização, pela busca sincera de sermos melhores, aí você vai começar a enxergar com clareza na dimensão astral aquilo que você enxergaria no mundo físico, né? Seria mais ou menos o mesmo nível. Óbvio que isso traz muitos benefícios para a gente, né? Você consegue ser mais feliz, você vai saber que você está melhor porque você não tem vício, você não fica fumando, você não fica bebendo, né? Você não fica dependente emocionalmente das pessoas. Então tem vários fatores que você joga no lixo, né? Você consegue descansar menos tempo, você não tem aqueles fatores humanos de preguiça, de raiva, de mágoa, de medo, de mau humor. Isso tudo desaparece. Se isso tudo já desapareceu, significa que você chegou no nível melhor da tua vida. E aí eu penso que se você chegou aí, através do seu esforço, não custa nada continuar no caminho, buscando cada vez mais, para que, sabe, no fim da nossa história, dessa vida física, você fala, puxa vida, olha aí, olha o que eu consegui fazer, o que eu consegui entender, né? É bacana isso. Não é bacana só porque é bonito. É bacana porque você fez um trabalho de organização e crescimento que quando você estiver na dimensão espiritual, você já sabe tudo o que acontece lá porque você realizou uma projeção astral com lucidez. Com lucidez, você sabe também como dirigir esse veículo do outro lado, como se relacionar com as consciências que estão lá. É um ganho muito grande. Então, a projeção astral, ela traz benefícios na saúde, no aprendizado. Eu, pessoalmente, acho que chega um momento em que você sai do corpo sem fazer esforço nenhum. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Na hora que eu vou levantar, o veículo físico fica e o corpo astral levanta. Isso é uma descoincidência, que não existe uma prisão emocional para segurar. Ou o contrário mesmo, né?
O contrário, de o corpo deitar e o corpo astral ficar sentado, né, ou de pé. Você fala, e o que você ganha com isso? Você vence o medo da morte. Você começa a ver que existe um espaço infinito. Nessa Terra você vai ver coisas que ninguém nunca viu. Fora da Terra você vai ver coisas que nenhuma tecnologia pode te ajudar. Agora, viver isso fragmentadamente já é um grande passo. Viver em consciência contínua, que seria, você vai deitar, deitou, não existe nenhum lapso, nenhuma perda, e de repente você está fora do teu corpo, com a mesma continuidade de consciência que você tinha quando estava dentro, e vai fazer tudo o que você tem que fazer. Quando você terminar de fazer isso fora do corpo, você volta para o corpo físico e continua a sua vida, sem ficar sobrecarregado de emoções te atrapalhando, sem ter consciências assediadoras te atrapalhando, fazendo tudo com muita felicidade. Eu acho que isso é fundamental para a gente. Muito, muito bom. Porque você descobre que, além dessa vida física, existe muito mais coisa, e essas coisas que existem, elas são muito ricas, elas são a continuidade do nosso ser, né? São a felicidade que a gente poderia ter nessa vida. Eu acho que aí a gente começa a entender, né, o que é de verdade o amor, o que é, sabe, a liberdade e outras coisas maravilhosas que existem, né, que nós podemos, com toda a certeza do nosso coração, conquistar, adquirir pelo nosso esforço. Esse é o espaço onde todos nós somos iguais. Através do esforço nós podemos ser melhores e mais felizes. Eu vejo assim, esse programa de fim de ano, que é mais um passo, né, aí para as nossas comemorações natalinas e de passagem de ano, que a gente sempre se organize para aproveitar todas as coisas boas que estão à nossa volta e fazer um caminho de luz, de coragem, de felicidade, de bom humor. Bom humor é fundamental. Nada de acordar de manhã carregando um elefante nas costas. Acorde de manhã, vou tomar meu banho, vou fazer, sabe, preciso fazer um exercício físico, vou fazer, vou tomar um bom café da manhã. Né? Tomar um bom café da manhã não é ter a mesa farta com um monte de coisa, é ter o essencial para você se alimentar. O café da manhã de cada um é de um jeito, o almoço é de um jeito, mas o coração de todos nós é um coração que cabe tudo aquilo que pode conter esse universo. O nosso coração, ele alimenta a nossa vida, ele alimenta a nossa continuidade, ele alimenta a nossa evolução. Tenha você corpo físico ou não, com toda certeza, ao nível desse chakra que fica sobre o coração, você vai trabalhar para poder existir em todos os veículos de manifestação que cada um de nós tem. E eu tenho certeza que nós poderíamos aproveitar cada instante e fazer o melhor que a gente pode, porque assim nós vamos continuar o nosso crescimento até o infinito. E o infinito, como eu estou dizendo, não é um lugar que a gente vai chegar, é a continuidade do para sempre. Eu acho que essa vida vale a pena, vale muito a pena. E eu quero agradecer a vocês por terem me acompanhado nesse trabalho. No nosso site, o www.centrodeestudos.org, e a gente vai se encontrar muito bem no próximo programa. Até lá.